Olá, meus irmãos. Você sabia que, segundo Allan Kardec, não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais comuns do dia? A doutrina espírita nos ensina que estamos cercados por influências espirituais que podem nos ajudar ou nos desafiar, dependendo da nossa sintonia energética. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Como nossas escolhas e pensamentos impactam essas conexões invisíveis ao nosso redor? Neste vídeo, vamos explorar perguntas fascinantes enviadas por vocês, sobre temas como mediunidade, reencarnação e as leis espirituais que regem nossas vidas. Prepare-se para uma sessão cheia de aprendizados e reflexões que vão transformar a maneira como você vê a espiritualidade. A espiritualidade é uma jornada cheia de descobertas e aprendizados. Segundo a doutrina espírita, a vida que conhecemos é apenas uma parte de uma existência maior, que inclui múltiplas encarnações, interações com o plano espiritual e leis universais que nos ajudam a evoluir como espíritos imortais. Hoje estamos aqui para responder às perguntas que vocês nos enviaram sobre temas fundamentais do espiritismo, como reencarnação, mediunidade e a lei de causa e efeito. Este vídeo é uma oportunidade para aprofundar nosso entendimento e refletir juntos sobre como esses conceitos impactam nosso dia a dia e nosso futuro espiritual. Prepare-se para uma conversa interativa, cheia de ensinamentos e reflexões inspiradoras. Muitas pessoas, ao iniciar sua jornada na doutrina espírita, enfrentam desafios comuns que podem gerar dúvidas ou até mesmo desânimo. Questões como a dificuldade de compreender o propósito das provas e expiações que vivemos, entender o papel da mediunidade em nossas vidas ou lidar com o peso das leis de causa e efeito, são temas que afetam diretamente nosso cotidiano. Por exemplo, você já se perguntou por que certos desafios parecem se repetir em sua vida? Ou sentiu culpa por decisões passadas, sem saber como reparar ou seguir adiante? A doutrina espírita nos ensina que estamos aqui para evoluir, e essa evolução nem sempre é fácil. Os problemas que enfrentamos no trabalho, na família, ou até mesmo em nossa saúde, muitas vezes têm raízes espirituais, conectadas às escolhas que fizemos nesta ou em outras existências. Além disso, há quem se questione sobre o funcionamento da mediunidade. Será que todas as pessoas são médiums? E como lidar com experiências espirituais que não conseguimos explicar? Muitas vezes, o medo ou a falta de informação levam ao isolamento ou a interpretações erradas sobre o que realmente está acontecendo. Outro desafio frequente é compreender as leis espirituais, como a lei de causa e efeito. Por que pessoas aparentemente boas enfrentam grandes dificuldades, enquanto outras, que parecem agir de forma egoísta, aparentam viver com facilidade? Essa aparente contradição nos faz refletir sobre as lições que cada espírito precisa aprender e sobre a justiça divina que rege nossas vidas. Estes são desafios que tocam o coração de muitas pessoas que buscam o entendimento da espiritualidade. Por isso, no vídeo de hoje, vamos abordar essas questões de forma prática, sempre conectando os ensinamentos da doutrina espírita ao nosso dia a dia. Afinal, a espiritualidade não está separada da nossa rotina. Ela é parte essencial de cada escolha e cada passo que damos. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é um verdadeiro mapa espiritual para nossas vidas. Ela nos oferece explicações lógicas e consoladoras sobre a nossa origem, o propósito da vida e o que nos espera após a morte do corpo físico. Esses ensinamentos, quando compreendidos e aplicados, podem transformar nossa maneira de enfrentar os desafios cotidianos, trazendo paz, propósito e esperança. Vamos explorar alguns dos princípios fundamentais do Espiritismo e como eles podem nos ajudar em nossa jornada. A reencarnação e o propósito da vida. A reencarnação nos ensina que nossa vida atual é apenas um capítulo de uma longa jornada. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e reparação de erros do passado. Como isso auxilia? Quando enfrentamos dificuldades, como uma doença, conflitos familiares ou problemas financeiros,
A ideia de reencarnação nos ajuda a compreender que nada é aleatório. Estamos colhendo as consequências de nossas ações passadas ou sendo preparados para desafios que nos tornarão melhores. Por exemplo, imagine uma relação difícil com um familiar. Em vez de desistir ou se desesperar, o Espiritismo nos convida a olhar essa relação como uma chance de harmonização e aprendizado, talvez até como um resgate de vidas passadas. A lei de causa e efeito, conhecida como ação e reação, essa lei universal nos ensina que tudo o que fazemos gera consequências, boas ou ruins. É uma prova da justiça divina, pois cada um colhe exatamente o que planta. Como isso auxilia? Essa perspectiva nos ajuda a sair do papel de vítima. Se estamos enfrentando dificuldades, podemos refletir sobre as causas e, mais importante, trabalhar para melhorar nossas ações daqui para frente. No dia a dia, por exemplo, ao lidar com injustiças, podemos evitar o desespero e lembrar que a justiça divina age no tempo certo, nos incentivando a praticar o perdão e a paciência. A mediunidade como ferramenta de conexão. A mediunidade é uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Nem todos são médiuns ostensivos, mas todos possuem algum grau de sensibilidade espiritual. Como isso auxilia? A mediunidade nos ensina a lidar melhor com as intuições e sentimentos inexplicáveis que muitas vezes surgem. Por exemplo, aquela voz interior que nos alerta para um perigo ou nos consola em um momento de dificuldade pode ser a inspiração de um espírito protetor. Além disso, compreender a mediunidade nos ajuda a desmistificar experiências espirituais, como sonhos vívidos ou sinais inexplicáveis, que muitas vezes são comunicações do plano espiritual. O papel da prece e da reforma íntima. A prece é uma ferramenta poderosa no espiritismo. Ela nos conecta com os espíritos superiores e fortalece nossa própria energia espiritual. Já a reforma íntima é o esforço diário de melhorar nossos pensamentos, palavras e ações. Como isso auxilia? Na prática, a prece pode ser usada em qualquer momento de angústia ou dúvida, trazendo consolo e clareza. Por exemplo, ao orar antes de tomar uma decisão difícil, abrimos nossa mente para inspirações superiores. A reforma íntima, por sua vez, nos ensina que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Se queremos um mundo melhor ou relações mais harmoniosas, devemos ser os primeiros a mudar. O entendimento da vida após a morte. O Espiritismo nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem para um novo estado de existência. No plano espiritual, continuamos a aprender, trabalhar e conviver com aqueles que amamos. Como isso auxilia? Essa compreensão traz consolo em momentos de luto. Saber que nossos entes queridos continuam vivos no plano espiritual, acessíveis através da prece, reduz o sofrimento e nos incentiva a viver de maneira mais leve. Também nos lembra da responsabilidade de viver bem, pois a vida terrena é uma preparação para o que virá depois. Conectando os princípios ao dia a dia. Todos os ensinamentos são ferramentas práticas para enfrentar os desafios cotidianos. Por exemplo, um momento de raiva ou desânimo pode ser enfrentado com a consciência da reforma íntima. Uma perda ou injustiça pode ser suavizada pela compreensão das leis de causa e efeito. E os medos sobre a morte podem ser transformados em esperança e aceitação ao entendermos o papel da vida após a morte. O Espiritismo não é apenas uma filosofia, mas uma prática diária que nos auxilia a evoluir como espíritos e a viver de maneira mais consciente e serena. Para ilustrar a eficácia dos princípios espíritas em nossas vidas, vou compartilhar com vocês a história de Bezerra de Menezes, uma das figuras mais respeitadas na doutrina espírita. Sua trajetória nos ensina como o Espiritismo pode transformar desafios em oportunidades de evolução e serviço ao próximo. A vida e as provações de Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes foi médico, político e um verdadeiro exemplo de dedicação ao próximo. Mas sua vida não foi isenta de dificuldades. Ainda jovem, perdeu os pais e enfrentou sérios desafios financeiros. Para sustentar a família,
precisou trabalhar arduamente enquanto estudava medicina. Mais tarde, já formado, passou por outras provas, incluindo de sua primeira esposa. Apesar dessas dores, Bezerra encontrou no Espiritismo a força para seguir adiante. Ele compreendeu que suas provas eram parte de sua jornada espiritual e as enfrentou com fé, paciência e amor ao próximo. Essa compreensão foi decisiva para que ele transformasse sua dor em compaixão, um testemunho de amor e fé. Bezerra ficou conhecido como o médico dos pobres. Ele atendia aqueles que não podiam pagar, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas palavras de consolo e orientações espirituais. Há uma história tocante que ilustra sua entrega. Certa vez, uma mulher humilde bateu à sua porta com uma criança gravemente doente. Ela não tinha como pagar pela consulta, mas Bezerra, sem hesitar, atendeu ao menino, medicou-o e ainda forneceu os remédios necessários. Quando a mãe perguntou como poderia retribuir, ele respondeu: "Cuide bem do seu filho e ore por todos os que sofrem. Isso é suficiente." O menino se recuperou e a mãe, profundamente grata, tornou-se uma praticante dedicada do Espiritismo, propagando os ensinamentos e auxiliando outras pessoas necessitadas. A transformação pessoal e espiritual, Bezerra de Menezes nos mostrou que o Espiritismo é mais do que teoria. É prática, ação e serviço ao próximo. Ele viveu a reforma íntima ao colocar o amor em primeiro lugar, ajudando a quem quer que cruzasse seu caminho. Sua história nos inspira a enfrentar nossos desafios com coragem e fé, lembrando que estamos aqui para evoluir e auxiliar. O que podemos aprender com isso? Essa história nos ensina que, mesmo diante de grandes dores, os princípios espíritas podem nos guiar a encontrar força, propósito e resiliência. A compreensão da reencarnação e das leis de causa e efeito nos ajuda a aceitar nossas provas como oportunidades de crescimento. E como Bezerra de Menezes, podemos usar nossas dificuldades como motivação para sermos melhores e fazermos o bem. Assim como ele transformou sua dor em amor ao próximo, o Espiritismo nos convida a fazer o mesmo. Afinal, não importa o tamanho do desafio, sempre podemos escolher a luz do amor e da caridade. Ao longo deste vídeo, exploramos como os princípios da doutrina espírita oferecem respostas e consolação para os desafios da vida. Recapitulando os pontos principais. A reencarnação nos ensina que estamos em uma jornada de aprendizado e evolução. As dificuldades que enfrentamos são oportunidades de crescimento, fruto de escolhas do passado ou missões que aceitamos para avançar espiritualmente. A lei de causa e efeito nos ajuda a compreender que tudo tem um propósito e que nossas ações geram consequências. Esse princípio nos tira do papel de vítimas, inspirando-nos a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e a construir um futuro melhor. A mediunidade demonstra que não estamos sozinhos. Temos a assistência de espíritos protetores e a capacidade de nos conectar com o plano espiritual, seja através de intuições ou mensagens mais claras. A prece e a reforma íntima são ferramentas práticas para transformar nossas vidas. A prece nos fortalece e nos conecta com energias superiores, enquanto a reforma íntima nos desafia a mudar de dentro para fora, para sermos melhores a cada dia. A vida após a morte nos oferece consolo e esperança, lembrando-nos de que a morte não é o fim, mas uma continuação. Nossos entes queridos não se perdem e a justiça divina segue seu curso no tempo certo. A história inspiradora de Bezerra de Menezes reforça que esses princípios não são apenas teoria, mas práticas que podem transformar nossas vidas. Ele mostrou que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível encontrar força no Espiritismo para viver com amor, fé e propósito. Por que isso é importante? A doutrina espírita não apenas responde às grandes questões da vida, mas também nos dá ferramentas para viver melhor aqui e agora. Com ela, aprendemos a lidar com nossas dores, a buscar o autoconhecimento e a enxergar os desafios como degraus para a nossa evolução.
Se você sente que os ensinamentos compartilhados aqui trouxeram clareza ou inspiração para a sua vida, continue conosco nessa jornada de aprendizado. Compartilhe suas dúvidas ou reflexões nos comentários e juntos podemos crescer espiritualmente. Que possamos, como Bezerra de Menezes, usar o Espiritismo para iluminar nossa vida e a dos que nos rodeiam. Agora que exploramos juntos essas questões tão importantes sobre o Espiritismo, quero convidar você a continuar essa conversa nos comentários. Compartilhe sua experiência. Qual ensinamento espírita mais impactou sua vida? Que dúvidas ou reflexões você tem sobre reencarnação, mediunidade ou as leis espirituais? Sua participação é fundamental para enriquecer nossa troca de ideias e ajudar outras pessoas que também estão nessa jornada. E se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento, recomendo assistir ao vídeo Como as preces podem transformar nossas vidas. Nele falamos sobre o poder da oração e como ela nos conecta com as forças espirituais. Tenho certeza de que será uma experiência inspiradora para você. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Vamos juntos nessa caminhada de aprendizado e evolução espiritual. Até o próximo vídeo. Assim seja.